Chega mais, glorioso! Chega mais, gloriosa! Esse é o segundo episódio da nossa série comemorativa dos 50 anos do Tricampeonato Mundial do Botafogo. Esse episódio é muito especial porque os mais experientes vão reviver emoções de um elenco que ganhava praticamente tudo com a camisa do Botafogo e com a camisa da seleção brasileira. Já os mais jovens vão sentir emoções únicas da segunda grande geração do Botafogo de Futebol e Regatas. 1968, o ano mais vitorioso da gloriosa história do Botafogo. Foram 3 bicampeonatos, além do primeiro título brasileiro de um clube carioca. Em âmbito estadual, bicampeão da Taça Guanabara, 4-1 para cima do Flamengo, e bicampeão carioca com outra goleada, dessa vez para cima do Vasco, 4-0. Na esfera nacional, conquistamos nosso primeiro campeonato brasileiro, com mais uma goleada de 4-0 no Maracanã contra o Fortaleza. E a cereja do bolo não poderia ser diferente. O bicampeonato mundial para cima do poderoso Benfica, uma vitória emblemática por 2-0. Quem conta mais pra gente sobre a história desse título são as lendas que lá estiveram. Segura aí! Sensacional, Botafogo! Campeão do mundo! 1968 foi um ano realmente maravilhoso para a história do nosso Botafogo. Começamos o Campeonato Mundial em Caracas, na Venezuela, jogando o primeiro jogo contra a seleção da Argentina. E vencemos por 1-0 num jogo bastante difícil, em que os argentinos, como sempre, apelando, jogavam bom futebol, mas apelavam e batiam muito. Ganhamos de 1-0 e ali foi o início do caminho para o bicampeonato mundial. Em 68 nós jogamos contra a seleção argentina e contra o Benfica. E eu também entrei nos 2 jogos e me lembro que jogamos contra uma seleção fortíssima do Benfica, que tinha Eusébio, Torres e companhia, né? Era um time muito bom. Eu vi o Eusébio de perto e fiquei impressionado com a sua atuação. Era uma velocidade impressionante do Eusébio, viu, Eusébio? Então, o jogo contra a seleção argentina foi um jogo complicado. A seleção argentina batendo muito, teve até uma confusão no meio do jogo, né? Eu tenho uma cicatriz aqui por conta de uma agressão, porque quando sai uma briga em campo, eu estava em frente ao banco da Argentina que entrou em campo, com todos os jogadores. E aí eu acabei levando um supapo lá pelas costas. Mas o que aconteceu? Estava 0-0 o jogo e nós ganhamos de 1-0 o gol de Jairzinho. E o jogo acabou. Quem me marcou ali foi o Perfumo. Quem lembra do Perfumo, que era da seleção argentina, o zagueiro, e jogou também na seleção argentina há muitos anos, um cracaço, né? Era uma seleção muito forte, mas o Botafogo era uma seleção. O Botafogo era uma seleção do Brasil. Então, em 68, o Botafogo conquista o bicampeonato em Caracas e volta em 70 para disputar novamente esse torneio. Nós podemos falar também um pouquinho do Botafogo de 1968, onde foi campeão carioca, bicampeão carioca, 67, 68, e também jogou contra o Benfica em Caracas. E deve-se destacar que o Benfica, na época, era a própria seleção portuguesa, com Costa Pereira, né? O grande goleiro, Coluna, Eusébio, Simões, quer dizer, um timaço, time que em 66, inclusive, chegou a ganhar da seleção brasileira e tudo mais. E o Botafogo foi para cima desse jogo, inclusive com uma revanche muito interessante, porque Portugal tinha quebrado o Pelé em 66, tirando ele da Copa e acabando a Inglaterra sendo campeã, né, em 66. E aí o Botafogo foi sendo o vingador da seleção portuguesa através do Benfica, e o Botafogo acabou ganhando de 2-0, fazendo um espetáculo muito bonito. Então faz parte das glórias, né, dos títulos do Botafogo, esse 68, em cima do Benfica, que era a base da seleção portuguesa da época. Ainda no
Campeonato Mundial de 1968 na Venezuela. Chegamos à final contra o Benfica e vencemos ao time português por 2-0 numa exibição realmente de gala do nosso Botafogo. E o Benfica tinha em seu conjunto 8 jogadores da seleção portuguesa, dentre os quais Costa Pereira, Coluna, Vicente, Eusébio, José Augusto, Torres, Simões e outros. O time era realmente muito bom e a base da seleção portuguesa. Vencemos e ali nos sagramos bicampeões. Um passe primoroso de Gerson para Lula abrir o placar para o Botafogo. A bola passa de avoncinho para Roberto Miranda, que atira para o gol. Gol do Botafogo. É fim de jogo em Caracas, na Venezuela. Botafogo 2, Benfica 0. Gol de Lula e de Roberto. O Botafogo é bicampeão. Bicampeão do Mundial de Caracas. Parabéns ao Screte botafoguense. Parabéns a você, torcedor alvinegro. Sensacional! Realmente a pequena Copa do Mundo era o verdadeiro Mundial. E não poderia ter outro campeão, senão o Botafogo. Exatamente, Patrícia. E eu tive a satisfação de conversar com um dos maiores ídolos da história do Botafogo e da seleção brasileira. E ele não titubeou. Quando eu perguntei para ele qual era o maior time do mundo de 1968, ele respondeu mais ou menos assim. Fala aí, Jairzinho. Ganhamos seleção argentina, ganhamos de Benfica, ganhamos de diversos, né? Então, para mim é maior, né? Com certeza. O Botafogo, nessa época, você acha que era realmente o melhor time do mundo? Sim, senhor. Sim, senhor. Melhor time do mundo. Tanto que nós não paramos no Brasil. Gira Gerson, joga na área, penetra Jair. Atenção, caminhão, vai marcar a tira. É gol do Botafogo! Jairzinho aumentando para 3. Gente, o que o Jair Ventura Filho diz simplesmente está escrito. O melhor time do planeta conquista o mundo pela segunda vez, deixando o rastro da estrela solitária definitivamente na história do futebol. No próximo episódio você vai acompanhar o último ato da saga do Tricampeonato Mundial Botafoguense, no ano em que a seleção brasileira também conquista o seu tri, 1970, um ano de coincidências? Vamos ver que não. O destino da estrela solitária está atrelado ao destino da seleção brasileira de conquistas, glórias e muitos títulos. Tá gostando do conteúdo? Tá curtindo o canal? Então se inscreva no Gigante Glorioso, deixe o seu like e compartilhe em todas as mídias sociais essa série especial comemorativa dos 50 anos do nosso tricampeonato mundial. Gigante Glorioso, porque aqui é Botafogo.